Isaías capítulo 11, o nosso texto hoje vai do verso 11 ao verso 16. Aí a gente conclui o capítulo 11. Estamos andando e uma caminhada muito boa. Estudar esse livro, para mim, pessoalmente, tem sido de um valor imensurável. Isaías 11, o tema que eu proponho para refletir com vocês é o povo do Senhor possui marcas. E nesse texto eu queria convidar você a pensar comigo nisso. Que marcas? E quais seriam essas marcas que o povo do Senhor possui e que a gente pode retirar desse texto, desse episódio, desse cenário aqui que o Senhor tem falado ao profeta Isaías. Vamos ler Isaías 11, a partir do verso 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém. Deus continue nos abençoando. Quinta-feira passada, na nossa aula, nós falamos que teríamos 3 aulas, hoje é a segunda, numa perspectiva de naquele dia, que dia será? E falamos na quinta passada, esse maravilhoso renovo, uma perspectiva do Messias, do Senhor Jesus, que foi falado do verso 1 ao verso 10. Hoje, naquele dia, e na próxima aula também, naquele dia. Então serão 3 aulas que a gente vai focar mais esta ideia de que o Senhor age no tempo, que o Senhor é aquele que invade a história, que o Senhor é aquele que marca a agenda, que o Senhor é aquele que é o Senhor do tempo, que diz que qual dia acontecerá aquilo que Ele quer que aconteça. E o Senhor já sabe o dia. Apocalipse fala que uma ação de Deus através de um anjo já tem o ano, mês, semana, dia e hora definido. Um Deus que controla absolutamente todos os movimentos. E aqui, nessas 3 aulas, falamos sobre naquele dia. E eu não tenho trabalhado na perspectiva, falei na quinta passada, de visões interpretativas do amanhã. A minha abordagem nessas aulas não tem sido histórica, escatológica. Não é nem exatamente a que se refere o rio Eufrates, a nação de Edom, o que significa os que estarão em Elão, aqui no versículo 11, onde fica Patros. Então, o meu foco não é tão histórico, geográfico, e nem é tão escatológico. Um dia será numa perspectiva pré-milenista, essas coisas. Não vou trabalhar nessa linha. Eu quero compartilhar com vocês e chamar vocês a uma compreensão de que esse texto tem tudo a ver comigo hoje. Que Elão é para mim hoje, e naquele dia é o meu hoje. E é isso que eu tenho tentado trabalhar e chamo vocês. Hoje, as marcas deste povo do Senhor. A nossa vida, ela é hoje um resultado das marcas que nós tivemos. Muitas marcas a vida nos faz. A vida deixa marcas, né? Marcas de dores, nós trazemos marcas de saudade, nós temos marcas de momentos
de muita alegria. E a maioria dessas marcas não são físicas, não está na pele, não está no corpo. São marcas mesmo que o coração é testemunha, que a alma foi o local marcado. E a gente é assim. A vida marca, a vida traz marcas, a vida deixa marcas, e o povo de Deus tem marcas. O apóstolo Paulo fala numa perspectiva física, quando ele encerra a carta aos Gálatas. O penúltimo versículo da carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo disse: gente, eu trago no corpo as marcas de Cristo. E Paulo estava falando do corpo mesmo. Não sabemos se foi pelas chicotadas que levou, os sofrimentos que ele teve por causa do evangelho, mas o seu corpo era marcado e servia como testemunha de que ele era um discípulo leal, fiel e tinha autoridade para falar numa perseverança da vida cristã. Então, o que ele fala à igreja na Galácia é: não me moleste ou não me perturbe, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade tão definida que eu não te apresento um documento, eu te apresento as marcas. E é isso. Eu acho que nós temos marcas. O povo de Deus traz marcas e não está numa carteira de uma igreja. Pertencimento a uma comunidade enquanto membro. As nossas marcas não estão registradas nos livros de ata da igreja. As nossas marcas não estão necessariamente num documento. Elas devem estar em nós. Nós somos um povo marcado. E que marcas são essas? Quero compartilhar com vocês algumas. Pensa comigo, vai anotando. Se algo não ficar muito claro para você, pergunte. No final aí, nos últimos minutos aí da aula, a gente vai abrir o chat de novo e você pode registrar aí a sua pergunta, o seu comentário, que você gostaria que a gente discorresse aqui nos minutos finais. Até lá, vai anotando, deixa Deus ministrar o seu coração. Primeira marca é de um povo fracassado. Todos nós temos a marca do fracasso. Nós trazemos em nós a marca de que não deu certo. O povo do Senhor aqui, o povo de Israel, ele está sendo marcado pela Assíria como um instrumento de disciplina, como nós já falamos, como um instrumento de correção. A Assíria passará como um rodo por cima, um rolo compressor do povo do Senhor e os ferirá. Há uma certeza de que o Senhor tem agido e agirá na vida do seu povo numa correção muito dura, mas pelo seu estilo de vida. Não sei se nós podemos trabalhar nessa linha de que era um povo salvo ou não era um povo salvo, não sei. Mas vamos falar de nós. Nós trazemos a marca da hostilidade contra Deus. Nós trazemos a marca do desprezo da sua palavra. Em que sentido? Meus irmãos, nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, diz que todos nós andávamos outrora, Efésios 2, 3, segundo as inclinações da nossa carne. Outrora, todos nós, sem exceção de ninguém, a gente fazia o que bem entendia, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Então, alguns de nós tínhamos uma conduta religiosa, muitos de nós tínhamos culto, liturgia, muitos de nós cantávamos, orávamos. A turma do capítulo 1 de Isaías, nós tínhamos culto. Mas nós éramos uma realidade de morte. Todos nós trazemos essas marcas da maldade. A gente não respeitava a palavra do Senhor, nós éramos cheios de desejos e de inclinações e nós éramos desviados do caminho certo. Por isso que nós tínhamos a morte por salário. Amém? Todos nós pertencíamos ao império das trevas.
E aí ele nos transportou do império das trevas. Opa, se ele nos transportou do império das trevas, nós trazemos marcas das trevas. Nós trazemos marcas de uma vida da qual, quando a gente lembra, a gente tem vergonha. Você não se envergonha do seu passado? Tem alguma coisa que você fez na sua vida que você se envergonha? Qual foi a marca do fracasso? Qual foi a marca do tropeço? Qual foi a marca de que você fez tudo errado? De que você perdeu coisas valiosíssimas e irrecuperáveis? Quando o apóstolo Paulo fala à igreja, que diz, gente, quando a gente lembra de onde nós viemos, a única coisa que a gente sente é vergonha. Porque a gente não tinha vida lá. Nós não tínhamos nenhum tipo de rumo de vida lá onde nós estávamos. E nós trazemos essas marcas, as marcas da vergonha. Porque nós somos um povo que traz a derrota na bagagem. Esse povo trará e será um testemunho disso que eu estou falando. O povo do Senhor será exterminado. E eles terão essa marca. E todos nós temos. Vamos trazer para nós hoje. Todos nós temos. Muita coisa nossa, e alguns ficam pensando assim, que lá no céu, né, vai aparecer um telão, assim, caramba, aquele alta tecnologia. Imagina a tecnologia lá do céu. E vai passar toda a sua vida lá no telão. Deus me livre, isso é um inferno. Se passar o meu passado no telão, isso não é céu, gente. Então como é que vai fazer esse negócio? Eu vou enfiar a cabeça onde? Porque nós temos na nossa vida cenas que não podem ser exibidas. E nós temos essas marcas, porque foi de onde viemos. Então, se o povo de Deus traz uma marca, é a marca do fracasso. É a marca do que não deu certo. É a marca do perdido, é a marca do morto. É a marca da escuridão. É a marca das garras do diabo, de quem antes todos nós éramos escravos. Isso é bíblico. Porque todos nós um dia pertencemos ao império das trevas. Amém? Todos nós. Porque se eu não fui do império das trevas, lá eu ainda estou. Vou falar mais devagar. Se um cristão ele nunca foi do império das trevas, ele ainda está lá. Por isso que uma das pessoas mais difíceis de nós convencermos de que eles precisam se arrepender são os filhinhos de crentes. Porque filho de crente, crente é. Nasceu na igreja esse menino. Isso, só precisa nascer de novo agora. Ele só precisa ser regenerado. E para ser regenerado, precisa ter uma consciência de que está perdido. Aprendeu onde é a igreja, sabe as músicas, foi para a salinha, toca instrumento, já é até pastor. Mas nunca nasceu de novo. Isso é totalmente possível. Porque ele não consegue lembrar de quando ele era inimigo de Deus. Pancada, não é não? Isso é muito complicado para quem nasceu na igreja, que desde criança está na igreja. Como é que ela vai ter esse sentimento de perdido? Nunca sentiu a hostilidade contra Deus. Só, meus irmãos, atente bem, que Deus derrame sabedoria sobre você que tem filhos, crianças, que você precisa urgentemente falar de um evangelho que diz a verdade, independente do que ele sinta. Não permita que os seus filhos, que eu e você, nós sejamos guiados pelo que a gente sente. Mas eu não me sinto pecador. Então, aí já é um grande problema. Então, mostre para essas pessoas a dívida que elas têm. Bom? Porque a cobrança faz sentido. Porque uma pessoa que não estava no império das trevas, ela não precisa ser resgatada. Uma pessoa que não estava morta não precisa ser ressuscitada. E uma pessoa que não estava em pecado, ela não precisa de um redentor. Então a gente pode criar uma outra religião. Uma religião que gosta de Jesus, mas ele não é o redentor,
porque nós não precisamos ser redimidos, ó, o enrosco, porque eu não tenho pecado para confessar. Aliás, eu nasci na igreja, então eu não posso ter pecado. Entendeu a seriedade disso? Então é muito lindinho as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, que não têm a sensação de devedor. Cuidado, isso pode ser um grande engano maligno nas nossas vidas. O povo de Israel tinha que se sentir perdido, o povo de Israel tinha que se sentir reprovado, o povo de Israel tinha que se sentir que Deus se afastou, que eles estavam disciplinados e que eles foram totalmente desprezados pelo Senhor por terem desprezado o seu Deus. O povo de Israel iria receber a Assíria como instrumento de disciplina e de reprovação. Bem, segunda marca que o povo de Deus traz é a marca do resgate. Agora sim, vamos entrar no texto. Versículo 11. Naquele dia, aí sim, o cenário ficou confuso, o cenário ficou ruim para nós. Não mais para os cristãos. A gente vai entender isso aqui claramente agora. Veja o versículo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para quê? Para resgatar. Quem? O povo que estava perdido. Meus irmãos, que tanto amor é esse? Por que o Senhor não estende a mão para matar? Por que o Senhor não estende a mão para exterminar logo? Por que o Senhor, já que reprovou, por que o Senhor não mata? Faz igual nós, quando reprovamos um irmão. Por que a gente não mata logo? Aqui vem a manifestação da graça. Mas vocês entenderam um renovo Vocês entenderam o Messias? Vocês entenderam a criança que eu gerei, um filho que eu dei, e o seu nome será? Vocês entenderam que a minha proposta para vocês nunca foi de morte? Se o caminho que vocês estão trilhando de morte, por favor, assumam as responsabilidades, foi porque vocês optaram por ele. Mas eu, mais uma vez, o Deus da segunda chance, o Deus que mais uma vez estenderá a sua mão para resgatar. Tudo indica que aqui será a vinda de Jesus. Tudo indica que aqui foi, melhor, a vinda de Jesus. Quando ele veio em carne. Quando Deus se encarnou e se fez homem e disse, eu vim em resgate de muitos. Não vim para quem está saudável, não vim para quem tem nenhuma necessidade, eu vim para os mortos, os feridos, os doentes, os desvalidos, eu vim para esses. Eu vim para resgatar. A mão do Senhor se estendeu. Esse Jesus está à nossa disposição hoje de novo. Esse Jesus está vivo e operante. A sua mão continua estendida para resgatar aqueles que precisam de resgate. Deus da segunda chance. Lembro de uma ilustração, queria compartilhar com vocês. Já falei uma vez aí, mas uma história. Era um crocodilo, mas eu vou usar leão. A mãe estava com seu filho num turismo aí desses países selvagens e seu filho sumiu dos seus olhos. Quando percebeu, ele estava sendo atacado por um felino, por um leão, nessas reservas. E a mãe, ela correu em direção ao seu filho, que estava sendo atacado por um leão. E essa mãe entrou em briga com este leão para resgatar esse filho. Esse filho ficou muito ferido, muito rasgado, mas a mãe conseguiu livrar a criança da boca desse leão. E esse filho foi internado, hospitalizado, muitos pontos. E quando as pessoas iam visitá-lo, ele não mostrava as cicatrizes e os cortes das garras e dos dentes do leão. Ele fazia questão de mostrar as cicatrizes das unhas da sua mãe. Ele não queria que as pessoas que fossem visitá-lo vissem os cortes do leão, as marcas do leão. Ele queria que as pessoas, quando fossem visitá-lo, vissem as marcas do amor, vissem as marcas de um resgate. Só quem ama
entre em luta corporal com o leão para nos resgatar. O apóstolo Pedro, ele diz que há um leão que ruge procurando alguém para devorar, e esse leão é o diabo. 1 de Pedro capítulo 5. Muitos de nós fomos dilacerados por esse leão. Mas nós trazemos no corpo e nós trazemos na alma, nós trazemos no coração as marcas de um resgate. O Senhor nos resgatou. O Senhor resgatará o seu povo. O seu povo tem as marcas das unhas. O seu povo tem a marca do fracasso, mas tem a marca do resgate. De qualquer lugar, por mais longe que tenha chegado. Se a gente continua lendo aqui o versículo 11, versículo 12. Eu vou resgatar o meu povo que foi deixado. De onde? Do lugar mais longe que ele tenha chegado. Talvez você e as pessoas que você levará essa mensagem, você que está me ouvindo alguns meses depois de hoje, mas está sendo o teu dia, você pode ter chegado longe demais no pecado. O inimigo te levou para longe demais. O inimigo, além de ter te levado longe demais e ainda está te levando, ele está dilacerando a sua vida, a sua alma e o seu coração. Mais uma vez a mão do Senhor quer te resgatar hoje, porque naquele dia pode ser o teu dia hoje. E o Senhor alcança os lugares mais remotos. Bom, eu não você pode entender, por isso que a minha interpretação desse texto é mais diretiva na minha alma, no meu coração. Eu não sei, eu conheço onde é o meu Patros. Eu sei onde fica a minha Etiópia. Eu sei aonde é Elão. Dê o nome. Dê o nome das amizades erradas. Dê o nome da pessoa que fez você cair. Dê o nome do pecado que te faz cair. Dê o nome da prisão que te prende. Dê o nome de um senhor que não te libera. Dê o nome do vício que você não consegue se livrar. E não adianta você dizer, eu acho que eu estou num caso que eu preciso voltar para Deus me aceitar. Não, você não tem força para voltar. Para de se enganar. Você já prometeu tantas vezes voltar e não volta. Porque você não precisa tomar a decisão de voltar. Você precisa estender uma mão de fé para ser resgatado. Você não pode mudar nada para Deus te aceitar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que resgata. Não é aquele que aceita o transformado, mas é aquele que recebe de volta um filho arrependido. Que eu preciso mesmo me arrepender de fato e de verdade para ser resgatado, com todas as marcas de um leão, mas com todas as unhas do amor. E a questão é tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que o Senhor vai dizer assim, quer saber, parece que ele desiste de dar o nome das regiões e diz, eu vou resgatar dos 4 confins da terra. Ponto. Parece que a lista aqui, além do mar e dos 4 confins da terra. Eu vou resgatar o meu povo. E eu não vou entrar em luta com o inimigo. Assim como a ilustração que eu dei, que uma mãe entrou em luta corporal com um leão. Não. Deus não vai lutar com o diabo, porque isso seria patético pensar que Deus luta contra o diabo. Seria um absurdo imaginar que há lutas entre anjos do bem e anjos do mal. Seria um absurdo Deus estar lá dando forças para os seus anjos para lutar contra os demônios. E ora perde, ora ganha. Tem anjo abatido, tem demônio vencedor, tem anjo vencedor. Aquela luta espiritual, anjo caindo para um lado, demônio caindo para o outro, uma briga. Onde você leu isso? O Senhor só vai levantar uma bandeira. O Senhor, que é a nossa bandeira, ele será hasteado. E quando essa bandeira for hasteada, as nações terão que liberar
aqueles que prendiam. Isso não é novela, isso não é um texto lindo, isso é poder de Deus. Quando o Senhor der ordem para qualquer inimigo, seja ele de onde for, dos confins da terra, se tiver um arrependido lá, nada lá o deixará preso. Ah, meus irmãos, eu penso como Lázaro. Eu penso no episódio de Lázaro. Quando a vida chega, a morte não tem poder para dizer, não, não vai sair não. Ele só precisa dizer, Lázaro, saia. E a morte vai ter que liberar, porque o autor da vida mandou ele sair. E não há morte, não há túmulo, porque da vida ele é o Senhor. E essa é a marca que o povo traz. A marca do povo do Senhor é aquele povo que diz, lembra do Salmo 124? Salmo 124, do 1 ao 3, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, até para você se mexer um pouquinho, for ler aí na sua Bíblia, Salmo 124, volta aí umas páginas da sua Bíblia, verso 1 ao 3, ele é conhecido, diz, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Lembra do leão? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos tragado vivos. Bendito seja o Senhor. E no Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Foi um tempo de lágrimas que ficou para trás, mas hoje nós estamos voltando em júbilo. Hoje pode ser o dia do júbilo. O choro pode terminar hoje, por causa dessa hostilidade contra Deus. Vamos continuar seguindo. Resgatado, gente. Esse povo é uma minoria. Esse povo é uma minoria. Vou falar de novo. Os resgatados serão menos do que aquilo que a gente imaginava e menos do que aquilo que a gente via. Igreja não é hall de membro. Igreja não é auditório. Povo de Deus não é todo mundo que se diz do Senhor. Isaías ele tem um interesse, e Deus tem dado um interesse, tem dado uma atenção muito grande para revelar aos leitores e para nós hoje que haverá um remanescente fiel. Ou seja, aqueles que não negaram o nome do Senhor, aqueles que de fato são do Senhor, aqueles que deixaram de parecer, mas que sempre foram. O joio e o trigo não dá, é o trigo que eu estou falando. E vai ter mais joio do que trigo. Um semeador saiu a semear e semeou a semente e só 25% da plantação vai vingar. Porque uma parte caiu na turma que quer ficar rica, que quer se dar bem no mundo, que quer trabalhar bem muitão, para ganhar muito dinheirão, para gastar muitão, usufruir bem muitão, não tem tempo para o Senhor, não tem prioridade para o Senhor, não tem nenhuma atenção com o Senhor, as suas coisas do mundo sufocam esta semente. Os outros são aqueles que recebem a semente com glória a Deus, aleluia, está chorando na mensagem, mas amanhã nem lembra mais porque é rocha embaixo e só uma camadinha de terra por cima. Lembra dessa parábola? Os outros são caminho porque quando está ouvindo, Satanás já está tirando. Não dá nem tempo de entender. São aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem, olhando para o pregador, olhando para uma tela, e quando vai fazer diferença, Satanás já muda e já rouba a palavra. Isso pode estar acontecendo com você hoje à noite. Isso é bíblico. Quando a palavra é semeada, rapidamente, Satanás já tira da sua mente. Isso é as sementes que caiu no caminho. E só 1/4 das sementes cai em terra boa, que são aqueles corações que ouvem e creem e colocam aquilo que ouvem para fazer todo sentido na sua vida, obrigando os seus passos a ir para o caminho certo, não porque sentem vontade, mas porque decidiram obedecer.
É essa turma aí. Não é a turminha que espera o amanhã, não é a turminha que espera sentir paz no coração, mas é a turma que entendeu uma direção e para lá irão, contrariando todos os desejos da sua carne. A sua carne vai dando coice, não admite o que você está fazendo. Esta luta da carne contra o espírito, ela será vencida por uma convicção e não por um sentimento. Então são esses remanescentes. E o que dizer do texto de Mateus 22:14? Por isso, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Meus irmãos, Isaías, se você quiser anotar, capítulo 1, verso 9, fala de um remanescente. Na verdade, a palavra que ele usa lá é sobrevivente. 3:10, os justos que ouvem a palavra da esperança, um grupo menor. 4:3, Isaías 4:3, os restantes de Sião, chamados de santos, inscritos para a vida, mas também se refere a um grupo menor. Isaías 7:3, um dos filhos de Isaías tem o nome de um remanescente voltará. E Isaías capítulo 10, do verso 20 ao verso 22, um remanescente que confia somente no Senhor, um povo verdadeiramente convertido. Capítulo 10, do verso 22 até do verso 20 ao verso 22, fala sobre esse remanescente que foi um povo genuinamente convertido. Isso tem que falar com a gente boa. Isso tem que falar com a gente. Terceira marca. Primeira marca, marca de um fracasso. Segunda marca, marca de um resgate. Marcas de amor, mas de um grupo menor. Terceira marca, marca da unidade. Efraim não lutará mais contra Judá. Judá não oprimirá Efraim. Não haverá mais inveja entre esses dois. Versículo 13, versículo 14. Estamos falando de dois irmãos. Estamos falando do povo de Israel e a nação de Judá. Estamos falando de dois irmãos que representam isso que a gente tem que entender hoje. Vocês jamais deveriam estar sem falar um com o outro. Vocês jamais deveriam estar sem ser um só povo. Esses dois sentimentos são os sentimentos mais terríveis para acabar com qualquer relação, que é opressão e inveja. A inveja quando eu sinto pela pessoa que ela deveria morrer, porque ou o que ela tem ou o que ela é me irrita. E a opressão é quando eu não quero que essa pessoa morra, mas eu vou a cada dia tirar um pouco mais de vida dos seus olhos. Pelo que eu falo, pelos meus ataques verbais, pelas minhas opressões emocionais, pelas minhas opressões até espirituais. Eu vou inundando essa pessoa com o mal e com o mal e com o meu mal, com o meu jeito, com a minha personalidade, e eu vou oprimindo essa pessoa que é meu irmão. Ou eu vou invejando, e quanto mais inveja, mais ódio, e quanto mais inveja, mais ressentimento, e quanto mais inveja, mais irritabilidade quando os olhos veem ou quando o ouvido escuta o seu nome. Bom, o Senhor está dizendo que o seu povo, que antes estava nas trevas, agora é resgatado. Ele não tem essa marca, não. E não é nem necessariamente esse texto, gente. Se você tiver interesse em estudar e coragem para estudar esse assunto, leia a primeira carta de João. E seja muito honesto no seu estudo. Fica a dica. Se você tiver muito interesse em saber sobre o valor da unidade, que a gente está pensando que no nível humano a gente tem o direito de não falar com aquele, não falar com aquele outro e não se dar bem com aquele outro.
Mas a primeira carta do Evangelho, a primeira carta de João fala muito sério sobre essa questão do não amar. E o não amar não é de estar de conversinha, o de não amar não é de estar dando sorrisinho todo o tempo. O não amar não é estar comendo pizza. O não amar não é não estar de beijinhos e de abraços. Essas coisas são humanas, essas coisas são ralas, essas coisas são comportamentais e pode ser farsa. Porque tem muita gente com beijinhos, abraços, pizzas e sorrisinhos que mataram o outro. A questão é quando a transformação é dentro. Nós sempre caímos no campo comportamental. O perdão se tornou um sorrisinho falso. O perdão se tornou um tolerar obrigatório e não uma transformação interna. Um povo resgatado com estas unhas do amor é um povo que só sabe amar. Gente boa, coronavírus não compromete a igreja, perseguição não compromete a igreja, crise financeira não compromete a igreja, falta de unidade mata a igreja. E muitos responderão no juízo. Muitos responderão no juízo, porque foram tão mau testemunho na igreja sobre a questão da unidade. Não é justo. Líderes, se você é líder, você é coordenador, não é justo. Professor, eu não teria coragem de ter qualquer cargo em igreja tendo algum irmão com quem eu não falo. Eu não teria essa coragem. Pode ser que não dependa de mim. Aí sim. Aí essa pessoa não vai ser meu senhor. Mas dependendo de mim, jamais. Porque não é compatível com quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos louvar a Deus, nós podemos adorar a Deus, mas nós só podemos representar a Deus quando nós temos unidade. Porque Deus é três. Deus é três em um. Deus ele não pode se revelar em uma pessoa. Deus ele só se revela em três pessoas. Por isso que eu e você temos que ser um. Porque foi por isso que Jesus orou em João 17. Que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos. Porque se eles não forem um, deu tudo errado. Agora, se eles forem um como nós somos, o mundo crerá que eu não morri em vão. Ou seja, a minha vida tranquila, com a falta de unidade, falta de corpo, essa liga com a minha igreja, esse amor pelo meu povo, essa paixão pelos meus irmãos, quando isso não existe, eu denuncio que Cristo morreu em vão. Então isso é tão sério que alguns vão prestar contas no juízo, e mesmo com o bolso cheio de dinheiro. Mas a pergunta que o Senhor fará é: por que você não lutou junto com seus irmãos? Porque no versículo 14 diz que juntos, sublinhe a palavra juntos, eles despojarão o inimigo. Que luta é essa que você tem que não estava junto com o meu povo? Então não faz sentido, porque a marca do resgate, a marca das trevas, a marca do resgate é a marca da unidade. Gente, quando nós percebemos que nós estamos perdendo lutas, quando nós percebemos que a igreja está sucumbindo, tem várias razões. Mas se tem uma que faz com que a igreja perca de qualquer inimigo, pode ser do demônio mais furrenga, ele vai matar a igreja. O próprio Jesus disse que nem as trevas, elas são desunidas. Porque uma casa dividida não prosperará. E o Senhor relatou isso quando disseram que Cristo estava expulsando em nome de Belzebu. Cristo expulsava Satanás em nome de Satanás.
E Cristo traz esse ensino. Não pode, porque nem eles estão divididos. Paulo roga a duas mulheres na igreja, Sintique, rogo a Sintique e Evódia, se eu não me engano, lá em Filipenses, que pensem concordemente. Porque no início da carta ele diz, nós temos um só Espírito, somos um só corpo, uma só luta, uma só fé, um só batismo, porque nós trazemos uma só marca. Antes nós estávamos nesse mundo de inimizade, de guerra, de contenda, de fofoca, de coisa do cão mesmo. Aí nós fomos resgatados disso por um resgate de amor. O Senhor nos trouxe para o seu ambiente, levantou o estandarte, os inimigos nos soltaram. É impossível que nós estejamos resgatados com as mesmas coisas do inferno. Essa era a luta dos apóstolos, em dizer para a igreja que seria incompatível. Por isso que a palavra é sempre converta-se, mude, não entre por esse caminho, volte. Hoje o Senhor está com a mão estendida mais uma vez para resgatar. Deus é unidade. E nós não podemos denunciar com o nosso estilo de vida que o que nós cremos e o que nós representamos é uma piada. Quarta marca, penúltima. Serei mais breve. As nossas batalhas agora serão corretas. Agora a gente sabe com quem vai lutar. Gente boa, que bênção. A gente saber qual é a nossa luta. Deixa Deus ministrar o seu coração. Me escute. A sua luta é mesmo contra o seu pai. Você está lutando contra o seu pai. É isso mesmo? Essa é a sua luta. Você está lutando contra o seu padrasto. A tua luta é mesmo contra o teu afilhado. A tua luta é contra a tua enteada. A tua luta é contra a madrasta. Escuta, a tua luta é mesmo contra o cunhado. Você está lutando contra a sua esposa. A tua luta é mesmo contra o marido. A tua luta é contra o pastor. A tua luta é contra um irmão seu. A sua luta é contra a igreja de Jesus. Deixa eu te perguntar, a que reino você pertence? Efraim não vai mais lutar contra Judá. Judá não entra, não luta mais contra Efraim. Os inimigos serão outros. Serão os filisteus. Serão os de Edom. Serão os de Moabe, serão os de Amon, versículo 14. Esses são os inimigos. Irmãos, nossos inimigos são outros. Nossos inimigos são outros e nós vamos vencer esses inimigos juntos. É promessa. Um povo fiel lutará juntos, agora sabendo que luta que eu tenho que lutar. Eu passei muitos anos da minha vida tendo uma luta errada. Eu passei muitos anos da minha vida tendo um ódio residente VIP no meu coração. O meu inimigo era ele. E eu batia em pessoas que não tinham nada a ver. Eu era estúpido com pessoas que não tinham nada a ver. Por mais que tivesse nome, tivesse rosto, tivesse até mesmo presencial, mas o meu inimigo se chamava ódio. E não quem me feriu. Gente boa, mesmo que seja o nosso inimigo, sabe qual é a nossa marca, a arma que a gente usa? Vou te dizer um negócio agora que você vai amar saber. A arma que nós temos contra os nossos inimigos, que tem nome, são presenciais, nos feriram, é oração.
Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoe-os. Está vendo a marca de um povo resgatado? Mas no conceito humano, isso é ser besta. No conceito humano, isso é ser bobo. Isso é ser trouxa. Isso é não ter sangue de barata. Como eu já disse, a gente não tem sangue de barata, a gente tem o sangue de Cristo. Isso é difícil para você, isso é muito difícil para mim, mas isso é plenamente fácil pelo fruto do Espírito que será gerado em mim, se nós deixarmos. Se o teu inimigo tiver fome, dê pão. Se o seu inimigo tiver água, tiver sede, dê água. Essas são as armas que eu quero que você use. Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas você seja uma bênção. Se o inimigo te der um tiro pelas costas, fui eu. E você morreu cumprindo uma missão que eu mandei você ir. Até quando o evangelho vai ser levado a sério mesmo? A gente vem aqui para receber a nossa bênção ou a gente vem aqui para ser transformado? A gente está ouvindo uma aula dessa para que o fulano seja curado, para que não sei quem seja liberto, para que o meu filho passe no vestibular, que a minha mulher compre um carro, ou que nós estamos assistindo isso aqui para sermos transformados, sacudidos e moldados pela palavra do Senhor? O que a gente está fazendo com o evangelho? Escuta, você mesmo, você estava antes nas trevas? Ou você ainda está lá? O teu coração ainda é um coração em trevas, ou você já foi tirado de lá? Quais são as marcas que você tem? As marcas de um ex-morador das trevas? Sim, senhor. Então cadê as marcas do resgate? Cadê as unhas do meu amor? Está aqui. Então por que você não é um? Por que você não luta junto com o seu povo? E você está lutando só pelas tuas guerrinhas particulares? Por que o meu povo está lutando lá no campo de batalha, em oração, no ensino, no sendo igreja, e você está lutando as tuas guerrinhas para você ficar rico? Ou para realizar os teus projetos? Por que você não realiza os meus projetos? E o meu projeto se chama igreja. Ou você fundou a sua igreja? E se você está lutando com a minha igreja, então você está lutando as lutas certas, gente. Que bênção a gente saber que tem luta certa para a gente lutar. Escolha as suas guerras. Deixe de lutar a guerra dos outros. Deixe de querer lutar a guerra dos outros. Quais são as suas guerras? E em último lugar, uma das marcas que o apóstolo Paulo... Desculpe, a última marca que eu trago aqui é que nós temos uma história de milagres. Eu vou encerrar aqui, aí eu vou responder as perguntas. O povo de Deus tem uma marca que é uma marca de história de milagres. Porque esse trajeto, retirado das trevas, pelo resgate do amor, moldados em unidade, e lutando agora contra os inimigos do Senhor, é um povo que tem um trajeto de milagre, é um povo que tem história. E aqui no versículo 15, no versículo 16, diz que o Senhor, Ele fará isso. Ele vai mexer na natureza. O Senhor muda curso de rios. O Senhor muda a imponência de rios. O Senhor torna os rios imponentes e riachos que se atravessam a pé. O Senhor muda os rumos das nossas vidas. O Senhor muda rumo de rio. O Senhor muda os rumos das nossas vidas. O Senhor faz com que rios poderosos se transformem em 7 braços, quase que inexpressivos. O Senhor torna as nossas vidas inexpressivas em grandes fluentes de água viva. Meus irmãos, nós temos uma história de milagres. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra caminhos aplanados. Para encerrar, versículo 16.
Esse povo vai lutar junto, em caminhos aplanados. Em caminhos aplanados. Não interprete isso como uma caminhada tranquila, suave, mansa, pianinho. Não, gente, isso está no coração. A minha caminhada com o Senhor é uma caminhada plana. Espero ter sido feliz e que a boa palavra do Senhor e poderosa palavra do Senhor nos abençoe. São essas marcas. Marcas de um povo que antes era das trevas, resgatado, unido, juntos e que tem marcas de milagres poderosos e de uma história que faz a gente encher os olhos. Nosso irmão Wellington, nesse sentido podemos citar o mesmo... Opa, sumiu aí a pergunta. Lendo a pergunta aqui, só um minutinho. O irmão Wellington fez uma pergunta. Nesse sentido, podemos citar o mesmo que o apóstolo Paulo disse? Trago em meu corpo as marcas de Cristo. A igreja resgatada, remida, traz essas marcas, isso. Essas marcas de Cristo, sabe, Wellington, eu penso hoje como essas unhas daquela mãe que resgatou o filho da boca do leão. Eu trago essas marcas de amor. Só que, aqui também essas marcas, elas são marcas das minhas convicções. As marcas, a gente não vai lutar juntos, então lá no campo de batalha a gente vai ter muitas marcas também. Ser unido, ser um povo, a gente tem marcas. Quantas vezes nós somos feridos por irmãos que nós amamos e nos feriram? Sabe o que a gente vai dar? Um beijo. A gente vai aprender junto, nós vamos nos polir juntos, nós vamos amadurecermos juntos. Essas marcas a gente traz, sim. Amém? As chamadas panelinhas seria um início da desunião dentro de uma igreja? Boa pergunta, Diegão. Panelinha, eu acho que elas... Se a gente usar esse termo pejorativo, de que é panelinha, só aqueles irmãos que se unem assim, não deixa ninguém entrar, é ruim a igreja ter, tipo, mini igrejas, micro igrejas. Mas toda igreja tem que ter panela. Só precisa não ter tampa. Porque, inevitavelmente, numa igreja, nós vamos nos cercando de pessoas que temos afinidades. E sabe aquele negócio que cria liga? E isso não tem nada a ver com comunhão. Isso não tem nada a ver com o amor que temos pelos outros. Mas isso é muito natural, seja no trabalho, seja na igreja, essas afinidades. A igreja em Jerusalém, na mensagem lá de Atos, na mensagem lá da festa do Pentecostes, foram 3.000 convertidos. Impossível você se relacionar com 3.000 pessoas. Impossível. Inevitavelmente vamos criar vínculos, né, com um grupo menor. A igreja ela não caminha para uma desunião quando ela tem panelas. É porque esse termo é pejorativo. Mas a igreja ela tem grupos de afinidade. Aí compete a nós, que estamos na igreja, entender isso com naturalidade, porque isso não comprometerá a comunhão, e com grandeza também e humildade, para a gente ir servindo uns e aos outros. E isso não ser um problema para mim. Né? E logo, logo, com essa visão, a gente está mais envolvido ali com os irmãos, que é da área que eu executo lá fora, que é da segurança, ou não, que torce para o mesmo time, ou que foi presente de Deus, e Deus vai nos presenteando a amizade, gente. Né? Então, tem pessoas que são mais próximas. Né? Jesus tinha uma panelinha. Né? Dos 12 discípulos, em alguns momentos ele só foi com 3. Então, só Pedro, Tiago e João. Então, era a panelinha de Jesus ali, né? Dos 70 cai para 12, do 12 cai para 3. Então, Jesus ele tinha. E tinha um que ele chamava de amigo do peito, que era João. Espero ter sido feliz na resposta. Pastor, como podemos olhar para os salmos em que há desejo de morte e maldição para inimigos? Amon, Moabe,
os filisteus, são esses sentimentos aí, tá? Ambiente de guerra. Não era o coração que impede de dar pão. Esse não é o conceito do Novo Testamento. Esse cenário, Pri, dos Salmos, era um cenário de guerra mesmo, de combate. Quem já assistiu filmes épicos, onde se encontravam nos vales, e ali era bagaceira mesmo, ali era guerra. O princípio é o mesmo. O que eu sinto pelo pecado, o que eu sinto contra o que é contrário a Deus, tem que ser isso aí mesmo, o desejo de morte. Entende? Mas, por exemplo, se eu tiver um pecado dentro de mim, e esse pecado dentro de mim, ele está tendo uma personificação de inimigo, eu não vou dar água para ele. Ele tem que morrer. Tá? Então é nesse sentido. O ruim é que a gente está chamando de inimigo por quem a gente deveria orar. Ou seja, a gente está querendo matar quem nós deveríamos orar. E por quem nós deveríamos matar, a gente está orando. Deu para entender? Então a gente está orando por pecado, quando deveríamos matar, e estamos querendo matar inimigos, quando deveríamos estar orando por ele. Espero ter sido feliz aí. Salmos é cenário de guerra. O princípio a gente usa para os inimigos verdadeiros. E o inimigo verdadeiro não é o meu vizinho, não é o meu irmão. Tá? Carlão fez a pergunta, então as marcas que trazemos denunciam a identidade que temos. Sem dúvida. Por isso que eu falei no início, Carlão, que a gente não mostra documento, não mostra carteirinha de membro, nós mostramos as marcas. Tem muito a ver com Tomé. Tomé, quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, Tomé lhe disse, se eu não vir as marcas, eu não crerei. É isso que o mundo está dizendo também. Se não verem as marcas em nós, eles não crerão. Verão só um documento, uma placa e um terno, mas eles não verão as marcas de um crucificado. E são essas marcas que nós devemos ter. Trago em mim as marcas de um crucificado, porque o mundo está crucificado para mim, a carne está crucificada para mim e eu estou crucificado com Cristo. As 3 crucificações lá de Gálatas. Tá? Espero ter respondido aí. Gente, bom demais a gente estar junto hoje. Espero que essa aula tenha sido relevante, significativa para nós. Que hoje seja uma noite de resgate para aqueles que estão precisando. Permita Deus lhe resgatar hoje, mais uma vez, a mão se estende para resgatar. Que hoje seja um culto de libertação aqui. Glória a Deus, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará por essa mão que nos resgata. Deus abençoe você, sua casa. Se hoje é um tempo de decisão, decida. Você não precisa de um ambiente eclesiástico para tomar decisões. Você só precisa estar na presença do Senhor, e isso pode ser no seu quarto secreto, deve ser lá. E que hoje grandes mudanças aconteçam na sua vida. Deus te abençoe, defina seus inimigos, lute a luta correta, junto com o povo de Deus, todos resgatados apesar de uma minoria, porque do reino das trevas a gente era e para lá não voltamos mais. Excelente noite, bom descanso na paz de Jesus. Até domingo. Tchau, tchau.